Pessoal, estamos de volta para a nossa aula e agora eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês, que é um método muito mais fácil de calcular a DFC, o fluxo das atividades operacionais, beleza? Óbvio que DFC nunca é um assunto sempre tão simples, mas tem uma maneira bem mais tranquila de você fazer, que é a seguinte. Olha só, a gente sabe que a DFC, o que ela estuda? A DFC, ela estuda a variação da conta caixa e equivalentes de caixa, não é mesmo? Então, o que você precisa saber? Ó, a DFC, ela estuda a variação do caixa, beleza? Sendo que essa variação do caixa, ela é encontrada pelo fluxo das atividades operacionais, pelo fluxo das atividades de financiamento e pelo fluxo das atividades de investimentos, pessoal. Então, esses três pontos, eles vão dar aí, pode ser positivos ou negativos, tá? Eu coloquei positivo só como padrão aqui, mas pode ser negativo também. Então, esses três fluxos, eles vão compor aí a variação de caixa. Então, o que acontece? Você tem uma equação aí com 4 variáveis. Se você tiver 3, vai ficar muito mais fácil encontrar o fluxo das atividades operacionais, porque a gente sabe que o que muda no cálculo da DFC pelo método direto e pelo método indireto é justamente o quê? O fluxo operacional. O fluxo operacional, geralmente você tem que partir lá da demonstração do resultado do exercício, e aí você vai e faz o ajuste das contas patrimoniais, faz isso, faz aquilo. É uma complicaçãozinha, não é mesmo? Mas quando você pega o fluxo das atividades de financiamento e o fluxo das atividades de investimento, fica mais fácil. Por quê? Porque o fluxo das atividades de investimento, você vai pegar justamente aqui, no ativo não circulante. E o fluxo das atividades de financiamento, você vai pegar aqui no capital social, no aumento do capital social em dinheiro e também nos empréstimos. Então, em vez de você ter que trabalhar com DRE, com não sei o que, com tal, você pode trabalhar somente aqui, que ficaria mais fácil, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como é que isso funciona, beleza? Olha só, nós tivemos nessa prova 2 questões de DFC. A primeira, ela pedia o fluxo operacional. A segunda, ela pedia o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. Então, são 2 questões que a gente vai matar 2 coelhos em uma cajadada só, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa questão é encontrar o fluxo de investimento, tá? O que a gente vai fazer, então? Vamos encontrar aqui o fluxo de investimento. Fluxo de investimento. Então, vamos dar uma olhada primeiro para as contas que compõem o investimento e ver o que entrou ou saiu em caixa, tá? Então, vejam, olha só. Primeira conta seria essa conta aqui, conta investimento na companhia A. Ela passou de 180 para 196. Então, vejam. Passou de 180 para 196. Em 2017 ela era 180, em 2018 ela se transformou em 196. Vamos ver o que o enunciado fala. O enunciado fala, ó, os investimentos são avaliados pelo MEP, só fala isso. Os investimentos são avaliados pelo MEP. Beleza. Agora, a gente sabe então que a princípio houve um aumento de R$16 mil na conta em investimentos. Isso significa que você comprou novos investimentos? Não sei. E como que eu não sei? Primeiro, a gente vai precisar dar uma olhada na demonstração do resultado. E vamos verificar se existe alguma conta lá na demonstração do resultado relativo a isso aqui, relativo a esses investimentos. Se esses investimentos eles são avaliados pelo método da equivalência patrimonial,
O que pode ter no resultado que vai afetar isso é o quê? Olha só, olha aqui. Resultado de equivalência patrimonial, 16 mil. Então você tem um resultado de equivalência patrimonial aqui de 16 mil reais, pessoal. Isso significa que você teve um aumento na sua conta em investimentos de 16 mil. Então você adquiriu novos investimentos? Sim ou não? A resposta é não. Você não adquiriu novos investimentos. Então aqui, em nada foi afetada a sua DFC. Entenderam? Beleza, seguindo. Vamos para contas terreno. Olha só. Terreno, você tinha aqui o valor de 180. E você terminou 2018 com quanto? Com 0. Isso significa, pessoal, que você vendeu por 180 mil? Não, porque não necessariamente esse terreno ele é vendido com lucro, ou não necessariamente esse terreno é vendido a preço de custo. Ele pode ser vendido com lucro ou com prejuízo. E como que a gente vai saber isso? A gente vai procurar lá na demonstração do resultado do exercício. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Prejuízo na venda do terreno. 38. Então, se você tinha um terreno aqui avaliado por 180 e você teve um prejuízo de 38, 180 menos 40 dá 140, mas você vendeu por 142 mil reais. Então, isso significa que ingressou aqui no seu fluxo de investimentos relativo ao terreno R$142 mil. Tá? É assim que funciona. Agora, máquinas. Vamos olhar máquinas. Máquinas, você tem aqui um valor de 200 e passou para 242. Só que vamos ver o que o enunciado fala. A gente sempre tem que olhar para o enunciado. Então, a princípio, você teria uma variação aqui nas máquinas de 42 mil. Correto? Todos acompanhando? Quem estiver acompanhando, fala o seu sonoro sim aí pra gente, para eu poder saber se vocês estão acompanhando. Tá? Então, a princípio, você teria um aumento de máquinas de 242 mil, o que significa que você teria adquirido, portanto, teria saído do seu caixa 42 mil. Só que vamos ver o que a questão está falando. Olha só. Aumento de capital foi integralizado com os seguintes recursos. R$25 mil em máquinas. Então, se R$25 mil foi em máquinas daqui, significa que desses 42, 25 foi com máquinas. Logo, 25 para 42 dá 17. Esse 17 mil, galera, esses 17 mil que foram valores com aquisição de máquinas. Então, feito isso, você pode perceber que você tem um fluxo de investimento aqui de R$125 mil positivo. Então aqui, ó, você já ficaria quase na sua resposta, tá? Você já teria 50% de chance de acertar. Beleza. Agora, vamos para o fluxo. Vamos para o fluxo de financiamento. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui. Fluxo de
financiamento. Fluxo de financiamento, você vai olhar em síntese para dois itens. Você vai olhar para o aumento de capital e você vai olhar para os empréstimos. Tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos empréstimos aqui no curto prazo? Não. Nós temos empréstimos aqui no passivo não circulante. Ah, antes que eu me esqueça, Gabriel, aqui você pode perguntar, mas e a depreciação aqui? A depreciação não afeta o caixa, galera. Então, só desconsiderar. Tá? A depreciação não afeta o caixa. Beleza, voltando. Nós temos um empréstimo aqui que passou de 200 para 245. Então, em síntese, você poderia falar o seguinte, falar, olha, a minha conta empréstimo, poxa, ela aumentou de 200 para 245. Ela aumentou em R$45 mil. Isso significa que esse valor, ele é decorrente de novos empréstimos que entraram no caixa? Não. Por quê? Tem um detalhe importante aqui que você tem que observar. E que detalhe é esse? Quando você faz o empréstimo, você está incorrendo em quê? Em juros. Então, desses 45 mil, você vai procurar lá na DRE o quê? As despesas financeiras. Então, ó, despesa financeira, 9 mil. Então, a despesa financeira, ela está ali dentro. Você vai tirar aqui. Portanto, você vai ter um ingresso aí relativo a novos empréstimos no valor de 36 mil. Então, quando você está fazendo empréstimo, está entrando dinheiro no caixa. R$36 mil. Tá? Beleza. Agora a gente vai olhar a variação no capital social. O que está acontecendo? Vamos ver. A questão falou o seguinte. Falou, ó, cadê? O aumento do capital foi realizado com os seguintes recursos. R$25 mil em máquina e o restante com reserva de lucros. Então a máquina não afeta o caixa e reserva de lucro também não afeta o caixa. A questão fala, ó, as despesas financeiras não foram pagas, investimentos avaliados pelo MEP, o terreno foi vendido à vista, não houve venda de máquinas, não houve pagamento de empréstimos. Então, pessoal, quando você olha isso aqui, se o capital ele aumentou, se aumentou uma parte em máquinas e o restante em reserva de lucro, significa que nada aqui foi influenciado, o capital social ele não aumentou em nada, tá? Ele não aumentou em nada com dinheiro. Então, você não tem dinheiro aqui que influenciou o caixa. Feito isso, você tem o fluxo de investimento e você tem o fluxo de financiamento, que é 36 mil. Gabriel, beleza, então tenho dois fluxos. Eu tenho a variação da conta caixa? Eu já tenho a variação da conta caixa. Então, olha só, qual que é a variação da minha conta caixa? A minha conta caixa, onde que eu vou achar isso? A minha conta caixa, ela começou com 110 no ano de 2018, ela terminou 2017 com 110 e em 2018 ela tinha 298 mil. Então, enquanto variou a minha conta caixa? A minha conta caixa, ela variou em R$188 mil.
Só que isso aqui é igual ao fluxo das atividades operacionais mais o fluxo das atividades de investimento, 125 mil, mais o fluxo das atividades de financiamento, 36 mil. Olha, você achou o fluxo das atividades operacionais de forma muito mais fácil, sem ter que ficar na DRE somando isso, somando aquilo, subtraindo aquilo, fazendo umas contas malucas, depois vai lá para o balanço, olha as variações das contas patrimoniais. Você fez pela variação das disponibilidades. Você fez pela variação das disponibilidades. E você achou o fluxo operacional aqui, FCO, ou FAO, no valor de 127. Muito mais rápido. Eu demorei 15 minutos. Por quê? Porque eu estou explicando passo a passo. Na sua prova, é papum, papum, papum. 127 para o fluxo operacional. Não, 27 quer dizer positivo. Quando fizer aquela equação, gabarito A. E a outra dá quanto? O fluxo de investimento 125 e o de financiamento 36. Gabarito letra A. Questão que poucos acertam. E você vai acertar. Com poucos passos. Fácil? Não. Mas plenamente possível. Beleza? É isso aí. Meus parabéns.